Meu nome é Cristiano Mansur, sou professor de filosofia e já estudo há um bom tempo o filósofo Raimundo Lúlio. Eu vou apresentar agora a causa defendida pelo Instituto de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio. Raimundo Lúlio foi um filósofo maiorquino do século XIII e século XIV, nasceu em 1132 e morreu em 1316. Foi leigo, casado, teve filhos. A importância de Lúlio é fundamental para a compreensão do diálogo interreligioso e para o ecumenismo. O Lúlio ele influenciou filósofos como Nicolau de Cusa, Pico della Mirandola, Cisneros, Giordano Bruno e Leibniz. O Lúlio ele foi um vanguardista. Ele se preocupou com questões contemporâneas nossas já no tempo dele, ou seja, questões que inclusive hoje continuam a ser debatidas. Então, assim, a filosofia, ela sempre percorreu pelos caminhos da dúvida, do questionamento sobre Deus, o homem, a natureza, o pensamento e a vontade, a matéria, o bem, o mal, a ética, buscando respostas, ainda que contraditórias, para esses mesmos problemas. E esses problemas tais quais que continuam em aberto. Contudo, o que acontece? Parece que hoje a filosofia ela começou a perder o seu caráter questionador para tentar para chegar a um ponto de busca de certezas, ou seja, se aproxima muito mais de uma gnose do que propriamente de uma filosofia especulativa. Então, o próprio cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, ele escreve que, da filosofia propriamente dita, com sua incerteza última, nós estamos fartos. Nós queremos filosofia, nós não queremos filosofia, mas sim gnose, isto é, um conhecimento que possa ser comprovado. A filosofia em grande escala está cansada de si própria. Ela também, afinal de contas, quer ser como as outras disciplinas acadêmicas, quer ter o mesmo valor que elas, quer também ser exata, mas a exatidão será adquirida ao custo de sua grandeza, pois com isso ela não poderá mais levantar suas verdadeiras questões. Então o homem não tratará mais de todos os assuntos, e sim do interesse individual. Então o que o cardeal Ratzinger está dizendo aqui? Que o ponto fundamental da filosofia é o questionamento, é o debate, é o confronto de ideias, né? É o levantar a dúvida. Se a filosofia ela começa a cercear uma busca pelas certezas, ela se aproxima do que nós chamamos de ciência. Ela perde a sua principal característica, que é o caráter especulativo. Então, se por filosofia nós entendemos por amor à verdade, hoje seria preciso concluir pela inexistência desse amor. Mas o amor está sempre acompanhado da necessidade de entender. O próprio Lúlio dizia que, para entender, é necessário amar. E para amar, é necessário entender. Então, a busca pelo conhecimento, né, o amor ao conhecimento, como o próprio nome filosofia significa, ele é um movimento de reciprocidade entre amar e compreender. E compreender no sentido de buscar o conhecimento. A incerteza das respostas filosóficas teria derrubado o amor pela verdade. Mas se a interrogação continuar existindo, a pesquisa filosófica deve permanecer. A indagação da verdade deve ser vista também como um bem. A verdade é um bem em si, mas buscar pela verdade já é um bem. O homem tem necessidade de conhecer, é próprio do homem conhecer. E é próprio do homem buscar conhecer. Então, num dos livros do Lúlio, o Gentil e os Três Sábios, ele deixa claro essa importância, né, do debate, do confronto de ideias, em que havia um filósofo, né, ele deixa claro que era aristotélico, mas percebe-se que era um peripatético, que estava angustiado por estar próximo da morte. E como bom aristotélico que era, morreu, acabou. E ele encontra no caminho três sábios. E esses três sábios, né, percebem a angústia dele e perguntam por que essa angústia. E ele fala justamente que, próximo da morte, ele não poderia mais contemplar a verdade e as belezas. E os sábios colocam assim, à disposição para explicar que não, que existe uma vida após a morte, que existe Deus, o único Deus, Criador de todas as coisas, fonte de alegria e de contemplação. E explicam. É um judeu, um cristão e um muçulmano. E o interessante é que o Lúlio não deixa claro qual é a fala de cada um. Os três falam, ou seja, essa verdade é uma verdade de razão inerente às três religiões.
E o sábio, depois do discurso, convencido de que existe um único Deus, fica feliz, em exortação, e falando que é bom que existe um único Deus e uma única religião. Aí os sábios falam assim: não, espera aí, não existe uma única religião, cada um de nós representamos uma. E colocam-se a se debater e colocam um gentil como juiz. E quando ele vai dar o veredito, os três falam: não diga quem está certo, porque senão perde-se um bom atributo, uma boa propriedade da filosofia, que é a discussão. Então, continuando, ao longo da história, várias mentes superiores lamentaram-se diversas vezes perante as incertezas de uma filosofia mal entendida, que hoje atingiu seu ponto mais alto com a destruição dessa procura por respostas às questões perenes. Hoje, muitos pensam que é preciso abandonar definitivamente a interrogação filosófica pelos temas comuns à humanidade. O que a gente percebe aqui? Que o positivismo, por exemplo, ele é fruto desse abandono da especulação, desse abandono do questionar, ou seja, só tem validade aquilo que é demonstrável de caráter positivo. E isso não é filosofia, isso é reduzir a filosofia, é um empobrecimento da filosofia. O erro consistiu em fechar-se em si mesma, sozinha, e deixar de indagar. A filosofia, ela não pode fechar a si mesma. A filosofia, ela tem que abordar, ela é ampla, ela questiona-se sobre tudo, questiona-se inclusive sobre si mesma. Então, quando ela deixa de indagar, o que nós percebemos? Que ao deixar de questionar, o ser humano limita a sua possibilidade de conhecimento. Então, enquanto Lúlio dizia que o ser humano foi feito para conhecer, todo esse percurso que leva ao fim do questionamento faz com que Kant escreva, inclusive, que eu tive, portanto, de limitar o conhecimento para dar lugar à fé e o dogmatismo da metafísica, isto é, a pretensão de avançar nela sem uma crítica da razão pura. É a verdadeira fonte de todo o ceticismo conflitante com a moralidade, que é sempre muito dogmático. Então, assim, até quem não conhece Kant, dá para perceber o que ele está dizendo aqui como fé, Abre aspas, tive de limitar o conhecimento. Lúlio, pelo contrário, ele dizia que não, que o homem, ele tem, além de um corpo sensitivo, uma alma intelectiva, uma alma racional que é capaz de conhecer. Então é próprio do ser humano conhecer. Faz parte daquilo que é inerentemente humano conhecer. Porque se a filosofia deixa de se questionar pelo que são as coisas, tanto as concretas quanto abstratas, o homem ele começa a abandonar as questões da sua vida e começa a misturar o quê? Aquilo que é objetivo com o que é subjetivo. Então não há um conhecimento a partir do objeto, mas toda forma de conhecer é uma construção do próprio sujeito. É o sujeito que determina o conhecimento, é o sujeito que determina o objeto. E isso vai gerar um problema, que a partir do momento que o homem começa a determinar a realidade enquanto uma interpretação subjetiva, confunde-se o pensamento com a realidade. Ou seja, eu crio a realidade. A realidade agora quem determina sou eu. Não há algo objetivamente certo, seguro, em que está ali para ser conhecido, para ser identificado pelo intelecto. Não. Simplesmente a partir das minhas experiências, da minha construção de vida, eu crio uma realidade, uma interpretação da realidade. Se para Lúlio o homem ele tem um corpo sensitivo e uma alma racional, é próprio do ser humano conhecer. O conhecimento, a busca pelo conhecimento é inerente ao ser humano. Então, se a filosofia deixar de interrogar pelo que são as coisas, tanto as concretas quanto as abstratas, o homem abandona as verdadeiras questões da vida e perde-se em si mesmo, e acaba confundindo a realidade com o seu pensamento por ignorar ambos. A diferença fundamental entre Kant e Lúlio aqui é que para o Lúlio o conhecimento é objetivo. É pelo objeto que eu chego ao conhecimento da realidade. Há uma correlação entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, em que eu, apreendendo as informações que o objeto tem,
intelecto chega à compreensão da realidade. O Kant, ele vai dizer que o conhecimento está no sujeito. Então, eu conhecendo o fenômeno, a interpretação que eu vou ter do fenômeno é subjetiva. É o sujeito que determina o conhecimento e não o objeto. E isso se torna um problema à medida que o conhecimento não sendo mais objetivo, nós vamos ter uma crise no próprio conhecimento, uma crise moral, por exemplo, que nós vivemos hoje, né? Em que confunde-se sujeito com objeto, confunde-se pensamento com realidade. Tendo em vista isso, o homem tem que sair de si mesmo nessa busca das suas questões existenciais. Por quê? Ele tomando consciência da sua própria finitude, é natural que se pergunte de onde veio, para onde vai, qual o sentido, o significado das coisas. O que vem, se existe vida após a morte, o que é a morte, entre tantas as outras questões que são próprias do questionamento humano. E nisso há a busca do transcendente. E entra a fé. Agora, o que nós temos que deixar claro é que razão e fé devem caminhar de mãos dadas, a fim de poderem responder às questões do homem. É o ato de adesão à transcendência, a experiência religiosa, a necessidade de suprir essa finitude do ser humano, que surge esse religamento à busca das verdades transcendentais, em que as ciências, por exemplo, não podem suprir. Nenhum outro conhecimento pode suprir. É pela religião que o homem escuta, então, o chamado de Deus, o chamado do Altíssimo. Só que o homem também não pode cair no fideísmo, numa crença, simplesmente pela crença. Ele tem que embasar se essa crença que ele tem, surge essa necessidade de não se crer no absurdo, mas é que essa crença tenha um respaldo lógico, um mínimo de estrutura em que ele possa se agarrar. E é a filosofia que vai proporcionar isso. Então nós temos que desmistificar que fé e razão são coisas distintas, são coisas contrárias, contraditórias. E mais uma vez o cardeal Ratzinger vai dizer, abre aspas, a fé cristã não ameaça a filosofia, mas defende-a contra as exigências totalitárias da gnose. Ou seja, a gnose, ela engessa. A filosofia é aberta. Ela questiona, inclusive a si mesma. Continuando, a fé defende a filosofia, porque tem necessidade dela. Precisa dela porque tem necessidade do homem que interroga e procura. É pela fé que nós vamos continuar as interrogações que nós temos. A fé é o começo, é o princípio. E a filosofia é o que dá continuidade a esse princípio. Continuando mais uma vez, o que para ela constitui um obstáculo não é o interrogar, mas sim o fechar-se, não desejar mais fazer perguntas, não considerar a verdade como alcançável ou desejável. A fé não destrói a filosofia, ela defende. Só quando faz isso é que ela permanece fiel a si própria. Então é muito claro que aqui o cardeal Ratzinger retoma de fato o pensamento luliano, em que fé e razão caminham juntas, em que há esse movimento de reciprocidade, no crer e no compreender. A filosofia, portanto, precisa da fé. A fé não é obstáculo para a filosofia, mas ajuda e defende. Durante séculos pensou-se que Lúlio queria provar com argumentos racionais as verdades de fé cristã. Mas, paradoxalmente, o que ele realmente fez foi partir das realidades de fé revelada. Os princípios de seu sistema filosófico, sua grande arte, são princípios teológicos calcados todos eles nos atributos divinos, por eles chamados dignidades. Ou seja, o Lúlio, ele parte da fé. E a partir dessa fé, ele busca no seu sistema lógico compreensão racional, demonstrações em que provam que não é absurdo a fé cristã, não é absurda a fé cristã, em que há sim onde se sustentar. Mas o Lúlio, diferentemente do que foi acusado, ele não parte da razão pela razão,
ele começa com postulados de fé, com postulados da revelação. E ele faz muito bem essa conciliação. Além disso, juntou numa única pessoa eterna, subsistente, Deus e o homem, eliminando assim a distância entre os dois pontos mais distantes, o princípio e o fim, e unindo assim pela primeira vez teologia e filosofia, duas ciências que partiam da mesma origem. A fé e a razão têm origem divinas. Então Lúlio, ele deixa muito claro que há uma mesma origem, um mesmo tronco para a filosofia e para a teologia. A razão e a fé devem caminhar de mãos dadas a fim de poder responder às questões do homem. Então, na sua argumentação da filosofia, o Lúlio ele vai deixar bem claro isso, estabelecendo um diálogo, né, em que ele se dirige à própria filosofia, ele a personaliza, chamando-a de senhora. O Lúlio ele dá um caráter personalista nessa obra, a filosofia, chamando-a de senhora. Então, ele diz, né, se refere à filosofia, senhora filosofia, estou preocupado, pois quero pôr toda a minha pessoa e tudo quanto sou a serviço de vossa honra e da honra da senhora teologia, que amo acima de tudo. E vós, filosofia, sabeis que trabalhei longamente em prol dessa finalidade e que abandonei todos os meus bens terrenos por essa causa. E eis que a filosofia, né, lhe dá atenção e lhe responde, mostrando a sua verdadeira essência. Raimundo, falais bem, eu farei o que puder nesse negócio, porque nele estou comprometida. Vós, contudo, não sejais apoucado nem indeciso, mas audaz e valente, e pregai filosoficamente sobre o que ouvires a propósito dos meus princípios, as dignidades. Nas igrejas, nas escolas e nas praças, tende confiança em Deus e nas imperatrizes que falamos, as 12 dignidades divinas. Em mim e nos meus princípios, mais uma vez as dignidades divinas, as 12. Que vos protegeremos, vos fortaleceremos e vos orientaremos quando debaterdes e pregardes. Então, para o Lúlio é fundamental partir da fé como um primeiro degrau, né, como uma escada bem fundamentada, ela tem o seu primeiro degrau. E é a partir do primeiro degrau, do primeiro passo, que vai ter toda a sustentação para os demais degraus. A metáfora luliana da escada, que representa o primeiro degrau enquanto fé e os demais degraus sendo a razão, ou seja, eu preciso ter uma boa estrutura para o primeiro passo, que é o primeiro degrau, para que os outros sustentem, ela é muito bem representada. Há uma analogia, nós encontramos na encíclica Fides et Ratio. Então, o Lúlio escreve há 700 anos e de modo parecido, é escrito contemporaneamente. Então, na Fides et Ratio, o pássaro que alça voo depende das duas asas. E o conhecimento sobre Deus, por exemplo, sobre as questões de fé, sobre a revelação, agem da mesma forma. Eu tenho que ter de modo recíproco, de modo concomitante, as duas asas funcionando ao mesmo tempo para que o pássaro voe. Ou seja, para o conhecimento, a asa que representa a fé e uma asa que representa a razão. Uma só não alça voo. Fé sozinha não alça voo. Razão sozinha não alça voo. É próprio do ser humano crer e compreender. Compreender e crer. Amar naquilo que se crê e crer aquilo que se ama. E entender a ambos. Então, por esse motivo, e por ter lutado com todas as forças durante toda a sua vida e com todos os seus bens, muitíssimos estudiosos do pensamento e das ideias de Raimundo Lúlio solicitaram à Santa Sé a sua canonização e esperam que seja concedida. E é essa a causa defendida pelo Instituto Raimundo Lúlio.